mas é uma alegria muito grande estar pela primeira vez aqui nessa casa, na Paraíba, para fazer esse trabalho, essas reflexões junto com vocês. Primeiro de tudo, nós gostaríamos de agradecer ao querido benfeitor das terras brasileiras, da terra do Cruzeiro, que é Ismael, por nos dar a oportunidade de realizar esse trabalho em nome de Jesus. Agradecer a presidente da casa, que tão gentilmente nos convidou, junto com Santana, para que pudéssemos realizar esse trabalho. E falar sobre Jesus, Kardec e Chico, é algo que nos toca muito, porque são eles, indubitavelmente, modelos para nós seguirmos. Inclusive, em reflexão, em relação à lição que nós acabamos de ler a respeito do orai e vigiai, são exemplos que nos mostram como nós podemos fazer também esse trabalho nós mesmos e como é possível nós realizarmos esse trabalho. Então, todo o intuito das nossas reflexões hoje é que nós, a partir de alguns momentos, de algumas circunstâncias ensinadas ou vividas por esses espíritos, que nós possamos trazer para dentro de nós. Porque, acima de tudo, muitas vezes nós vamos assim nas reuniões espíritas, mesmo de estudo ou de palestras, e por mais que nós escutemos, nós às vezes não sabemos exatamente como trazer aquilo para a nossa vida. Ou como, de uma certa forma, nos identificarmos com aquilo que foi falado. E o nosso intuito hoje é aqui nos colocando como espíritas, né? Porque não importa quanto tempo a gente já é espírita, o quanto a gente conhece de espiritismo, mas como já nos diziam, né, que quando você ouve 5 minutos do Evangelho, nós já temos um compromisso. Então, hoje, quando vocês saírem daqui, depois de 45 minutos da Jussara falando, imagine quanto compromisso nós já não temos. Então, vamos começar falando a respeito de um ensinamento muito específico de Jesus, que é: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. E esse símbolo que está aqui, para quem não conhece, é a cruz de Santiago, né? Onde ele representa uma espada, ao mesmo tempo que nós vemos a cruz. Então, esse ensinamento de Jesus vem nos convidar a refletir a respeito da necessidade de nós não nos acomodarmos naquilo que somos. Sabe aquele ditado que a gente gosta de falar, pau que nasce torto, morre torto? No Espiritismo isso não existe. Porque a gente sabe que o Espiritismo vem nos ensinar a respeito da lei do progresso. Tudo bem, pode até levar algumas encarnações para a gente desentortar um pouco mais. Mas a realidade é que, à medida que nós vamos nos conscientizando, aprendendo essas verdades, que os esclarecimentos que os Espíritos vêm nos trazendo, nós não podemos mais ficar numa zona de conforto. Então, é necessário usarmos a espada que vai ceifar as nossas imperfeições, para que nós possamos justamente encararmos, através da nossa cruz, ou vamos dizer, das circunstâncias que nós vivemos ou viveremos em nossa vida, que irão nos levar a um caminho de aperfeiçoamento. Porque, como Jesus conclui essa fala dizendo: aquele que acha a sua vida, perdê-la-á, mas o que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Que nós compreendemos no sentido de que, quando nós estamos buscando a vida, como nós representamos a vida na matéria, como nós entendemos a vida material, e só estamos interessados nesse sentido, então o que acontece? É lógico que nós estamos nos distanciando de Jesus, nós estamos nos distanciando da nossa essência de seres imortais. Por isso é que
não vamos ficar presos à vida da matéria, mas sim pensarmos na vida do espírito imortal. E numa lição do livro Palavras de Vida Eterna, que para mim é o livro que tem o título mais lindo de todos, né? Porque é aquilo que a gente ainda não consegue fazer. Compreender que as palavras de Jesus são de vida eterna. Então, toda hora nós escutamos falando, Jesus está obsoleto, a doutrina espírita está obsoleta. Não pode estar obsoleto se é palavra de vida eterna e se provém, se emana do nosso Criador. E num trechinho dessa mensagem, ele fala o seguinte, que todos aqueles que trabalham pelo aperfeiçoamento espiritual, ou seja, todos nós, isso aqui está falando com a gente, porque no momento em que nós tomamos a decisão de refletirmos a respeito das nossas vidas, a estarmos buscando algo que explique as dores, que explique as alegrias, porque às vezes até isso a gente se pergunta, por que eu tenho uma vida tão tranquila e de repente o meu próximo não tem? Então, quando nós estamos fazendo essa busca, nós estamos nesse caminho de aperfeiçoamento espiritual. E nos fala, então, o Espírito Emmanuel o seguinte, que nós não estamos na Terra para vencer no mundo, que, infelizmente, é o que a maioria das pessoas buscam. Né? O prestígio, como é que elas vão se destacar no mundo de uma certa forma. Mas estamos aqui para vencer o mundo, que é diferente. E o que significa vencer o mundo? Justamente nós estarmos completamente arraigados às coisas que só não nos prendem a uma vida material. Dessa maneira, à medida que nós compreendemos isto, nós vamos estar, sem dúvida alguma, realizando esse caminho de Jesus. Então, toda essa mensagem do Cristo é para nos dizer que não existe uma via fácil, não existe um atalho para nós realizarmos a nossa evolução espiritual. E nós aprendemos nesse sentido também com Kardec, porque quando vocês lembram, né, é muito interessante, eu realmente sou fascinada por Kardec. Não sei se eu consigo achar um termo melhor. Eu acho Kardec assim um ser extraordinário em todos os sentidos. Mas é tão interessante quando nós vamos estudar, né, os primórdios, né, do trabalho de Kardec, de como, ainda como Hippolyte, né, que ele foi convidado para participar das sessões que estavam acontecendo, e ele como um homem estudioso e de intelecto e cientista e tudo, né, como ele era, poliglota, a primeira resposta dele foi, isso daí não pode ser desse jeito, porque vieram para ele e falaram, as mesas estão conversando com a gente, né? Como é que a mesa conversa com alguém, não dá para a gente saber, né? Até que um dia, como ele conta, esse amigo que era muito sensato chegou e fez o convite, bom, então vai lá ver pessoalmente, né? Para de falar, não acredito numa coisa que você nunca assistiu. Que é uma postura de muita gente que está fora dos entendimentos da realidade espírita. Não acredito nisso, né? Não acredita no quê se você nunca nem foi realmente experienciar o que nós estamos falando, do que se trata. E Kardec, então, nós já sabemos a história, foi e ficou impressionado e viu que realmente a mesa não falava. Falou, bom, tem uma força por trás falando. E aí, o que a turma fez com Kardec? Bom, Kardec é um homem estudioso, que naquela época já tinha publicado vários livros, inclusive estudos, na área da matemática, inclusive, que até hoje são usados no ensino lá na França. Então, eles falaram, Kardec, já que você tem toda essa disposição e todo esse intelecto, toda essa possibilidade, então, pega aqui os 50 livros que nós já anotamos de mensagem dos espíritos, leva para casa e estuda. Sabe quando as pessoas chegam e falam assim para você, né? Ai, mas olha,
Era bom se a gente pudesse ter um bolo para essa festa amanhã, ou para celebrar o MIEP, né? Mas faz você, Santana, o bolo, porque o seu bolo é tão gostoso, né? Muitas vezes a gente fala isso de preguiça, né? Pode ser até que o bolo da Santana seja gostoso mesmo. Mas a gente fala porque a gente não quer fazer, né? A gente quer que o outro faça. Então eu encho a bola do outro para dizer, olha, o seu é tão melhor do que o meu, né? Porque a gente não quer fazer. E foi isso que fizeram com Kardec. Pegaram aquele bando de coisa e entregaram na mão de Kardec. E aí começaram com uma conversa que, não, porque o Kardec é um missionário, essa missão está com ele, de decodificar as palavras dos espíritos. E Kardec começou a ficar muito preocupado, com muita resistência nesse sentido, porque ele, tipo, pera um pouco, né? Eu concordei em fazer o bolo, não fazer o banquete inteiro, né? Alguma coisa assim. Aí, o que acontece? Participando das sessões, né, que aconteciam, as sessões de mediunidade, Kardec, com essa preocupação, um espírito se manifesta nessa reunião, que é o que nós conhecemos como sendo o espírito verdade, que acreditamos, nós espíritas, esse espírito seja Jesus mesmo. E esse espírito, isso está descrito no livro Obras Póstumas, chega para Kardec e fala o seguinte, que durante 15 minutos por mês, ele estaria à disposição de Kardec para esclarecer nos pontos que fossem necessários na elaboração do Espiritismo. Só isso, como disse a Santana agora há pouco, já daria para a gente fazer um estudo. Principalmente quando nós estamos falando a respeito de mediunidade. Porque os médiums, a gente que é médium assim, mediano, né? Aquele médium mesmo, acha que toda hora está comunicando com espíritos os mais elevados possíveis, é arcanjo. Gente, lá nos Estados Unidos, vocês não imaginam o que acontece, né? O que eu conheço de gente que comunica com arcanjo, e não é um por noite, não, são vários. Às vezes vem os 4 dos principais comunicar, e a gente fica, pois é, né? Nós vemos aqui Kardec, com a missão que tinha, que nós conhecemos, ter Jesus 15 minutos por mês. E à torta direito, nós estamos aí recebendo o Dr. Bezerra, Emmanuel, Chico e tudo, né? Vamos refletir sobre isso. Então, Kardec chega a esse espírito e pergunta, bom espírito, ele chama, né? Ainda não está sabendo exatamente quem é esse bom espírito. O que pensa dessas missões que alguns me assinaram? Peço-te se é uma prova para me dizer se é uma prova para o meu amor próprio. O espírito responde: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Já imaginou a gente como é que não ia ser? Se Jesus, e a gente já sabe que é Jesus, né? Se o Espírito Verdade aparece para a gente e fala, não, você é realmente um missionário, né? Nós vamos sair daqui... Agora com a internet, né, anunciando ao vivo e a cores, né, imediatamente, que somos aquele eleito por Jesus para darmos continuidade a essa missão. E Jesus fala, seja discreto. E nós vamos ver por que ele dá essa recomendação. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Nesse último caso, outro te substituiria. Nunca, pois, fale da tua missão, seria maneira de a fazeres malograr-se. Ou seja, cabe sempre a nós a última palavra em desempenharmos aquilo que nos foi atribuído. É o nosso livre-arbítrio, como ele fala aqui. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Já pensou escutar isso de Jesus? Você ainda não fez nada, está falando do quê? O que você acha que você tem alguma coisa para... né, falar em relação de superioridade em relação aos seus irmãos? Se a cumprires, as pessoas saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. E nós sabemos, pela observação da natureza, que fruto não nasce do dia para a noite.
dependendo da árvore, leva décadas para que a gente possa realmente ver e realizar aqueles frutos que estão sendo gerados pelos benefícios do que foi plantado. Então, o Espírito Verdade fala para Kardec, olha, não fale nada, fique discreto, realize o que te compete. Se não realizar, nós temos outro já esperando para tomar teu lugar, não se preocupe, está nas suas mãos, mas nem espere também por isso reconhecimento. Então, Kardec, muito humildemente, vira para esse espírito e fala, então, nesse caso, peço a tua assistência dos bons espíritos, no sentido de me ampararem nessa tarefa. E o Espírito Verdade responde, a nossa assistência não te faltará, mas será inútil de teu lado, se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Ninguém é constrangido a fazer coisa alguma. Isso nos leva a uma reflexão em relação a nós mesmos, ao nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós perdemos a fé muito facilmente. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, oramos e não temos a resposta que nós gostaríamos, que é aquela que nós esperamos, nós achamos que os espíritos não estão nos ouvindo, não estão nos ajudando. E isso nunca é verdade, né? Existe uma frase que diz o seguinte, que quando os espíritos, né, os benfeitores ou Deus quer nos punir, ele atende às nossas preces. Porque na maioria das vezes a gente não sabe o que está pedindo. Não tem noção daquilo que está pedindo, do que significa aquilo dentro do nosso caminho evolutivo. Então, aqui, o Espírito Verdade diz a Kardec, todos aqueles que estão imbuídos com seriedade, com um comprometimento no trabalho do bem, começando por si mesmo, vão estar sempre sendo auxiliados. Agora, se nós vamos receber esse auxílio ou não, e vamos seguir pela via que devemos seguir, vai depender do nosso livre-arbítrio. Quantas vezes, né, os pais e mães aqui, a gente chega para os filhos, fala, filho, filha, não faz isso, já fiz, já quebrei a cara, sei que não dá certo. Não, a gente insiste, eles insistem em tomarem aquela rota até que vai acontecer com eles aquilo que realmente nós sabemos ser o inevitável. É por isso que essas palavras do Espírito Verdade, elas devem ficar bem gravadas em nossos corações. Nunca acreditarmos que não estamos sendo ajudados. Que pai de bondade e misericórdia seria esse se nos momentos de maior dificuldade nas nossas vidas não estivesse presente? Mas nós, sem a oração, sem o vigiar, muitas vezes duvidamos. E com a impaciência que não nos deixa esperar que as coisas aconteçam no seu próprio tempo, nós realmente nos desalentamos. Então, Kardec pergunta, bom, então está bem, vocês vão estar, eu tenho essa missão, vocês vão estar me ajudando, posso contar com os espíritos, mas você está dizendo que meu livre-arbítrio pode fazer com que eu não dê conta, ou não dá certo. O que pode ser a causa do meu malogro, do meu insucesso? Seria a insuficiência das minhas capacidades? E veja só o que o Espírito responde. Não. Porque, gente, com o plano do Criador, eles não vão entregar na mão de um espírito o que nós conhecemos no Espiritismo como sendo a terceira revelação, se essa pessoa não tivesse o preparo, se esse espírito não tivesse o preparo para exercer aquilo. O que é diferente de nós querermos, de nós não ficarmos fascinados pelo mundo, de nós não nos deixarmos vencer por cansaço, pelos malogros, pelas dificuldades. Então, indubitavelmente, Kardec possuía
o necessário para desempenhar essa missão. Tanto é que desempenhou, né? Mas ele diz o seguinte: a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Então, vejam, às vezes você deve estar pensando aí, bom, mas a Jussara está aqui falando de Jesus, né? Fui alto, né? De Jesus, de Kardec, o que isso tem a ver comigo? Jesus e Kardec começaram como nós conhecemos isso pela doutrina espírita, que através da progressão, né, do espírito, né, da potencialidade do espírito. E passaram pelas dificuldades da incompreensão. Quantos de nós aqui, como espíritas, não vivemos essa incompreensão nos nossos próprios lares? Onde os nossos familiares, alguns deles, nos acham fanáticos. Porque imagina, você vai estar lá no carnaval agora no MIEP, em vez de estar fazendo folia, como todo mundo está fazendo folia. Vocês vão estar com Jesus? É a melhor companhia que nós podemos arranjar, né, para esses dias, ainda mais de tanta conturbação no nosso planeta. Então, nos previne que nós vamos ter as dificuldades naturais do mundo. Não é um caminho fácil, porque, além de tudo, como eles nos falam, hoje nós já não temos mais que enfrentar as feras, os leões, que se encontram na arena, senão na arena dos nossos próprios corações, das nossas próprias imperfeições. Então, num primeiro momento, onde nós encontramos uma dificuldade, encontramos um amigo que vai nos dirigir uma palavra menos feliz, de crítica, nós já ficamos pensando, não vou mais fazer, não vou mais ajudar. Para quê tudo isso, né? E aí ele fala o seguinte para Kardec: não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficar em casa tranquilamente. Bom, pode ser que nenhum de nós aqui tenha publicado livro nenhum. Fala, o que isso tem a ver comigo? Assim, o seguinte, às vezes a gente fala, bom, eu vou me comprometer a ir ao centro espírita 1 vez por semana, faço o evangelho no lar, mas outra vez por semana, pronto, estou quite com a lei. Deus vai estar me protegendo. Será? Se nos outros dias todos, é que nem eu dizer que eu vou fazer dieta o dia inteiro na segunda-feira e vou comer à vontade na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e eu vou emagrecer e vai ficar tudo bem, porque um dia eu tive a disciplina. Não é dessa forma. Até porque o Espírito Emmanuel nos fala, gente, às vezes quando eu faço algumas citações, eu faço com a minha própria interpretação, né? Mas que ele diz o seguinte, que muitas vezes nós, agora sim, que como espíritos estamos um pouco mais amadurecidos, nós achamos que com esse nosso comportamento, com vir ao centro 1, 2, 3 vezes por semana, por exemplo, que nós já somos merecedores de crédito. Mas ele fala o seguinte, isso, na eternidade, o que vocês estão fazendo agora, representa 5 minutos. Vocês estão sendo bons apenas 5 minutos versus tudo que nós fizemos no passado e já achamos que agora, então, os amigos espirituais têm que abrir o nosso caminho das dificuldades. Não é dessa forma, né? E aí, esse Espírito Verdade fala o seguinte, a Kardec, você terá que expor a sua pessoa, que suscitará ódios terríveis contra você, vai enfrentar malevolência, calúnia, traição, mesmo dos que parecem mais dedicados, as suas instruções serão desprezadas, falseadas, por mais de uma vez sucumbirá sob o peso da fadiga, terá de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, tua tranquilidade, tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Se esse espírito chegasse para vocês e falasse isso, o que você ia pensar naquela hora? Para botar cereja em cima do sorvete, fala, e além do mais, você ainda vai viver menos. Porque vai ter tanta dificuldade, vai ter tanto empecilho, vai ter tanta coisa que vai abalar tanto a tua saúde, teu repouso, que vai comprometer a sua vida e você vai desencarnar prematuramente.
Acho que a gente falava, bom, sabe o quê? Já que eu sou, né, espírito eterno, tenho muitas encarnações pela frente, será que dá para adiar um pouquinho? Não é? Acho que ia ser difícil a gente aceitar esse convite, né, assim, tão atrativo, né, como o Espírito Verdade. Gente, isso o Espírito Verdade estava falando para Kardec no começo da sua missão. Vejam só a fibra, a integridade, o comprometimento desse espírito. Né? Aí ele fala, e além do mais, não pense que você foi escolhido porque você é inteligente. Não é? Porque nessa altura, fala sério, né? Kardec era considerado um homem, naquela época, como nós dizemos até hoje, uma mente privilegiada. Não foi por isso. Porque o que nós queremos de você é humildade. Que normalmente as pessoas muito inteligentes, muito cheias do intelecto, muito cheias dos diplomas, não tem, né? Modéstia, desinteresse, coragem, perseverança, inabalável firmeza, prudência, tato, devotamento, abnegação, disposição a todos os sacrifícios. Vê assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então, primeiro ele fala, olha, vai enfrentar tudo isso e, além de tudo, não pensa que nós te escolhemos porque você tem um intelecto privilegiado. Você vai ter que trabalhar na sua condição moral, que é o ponto mais crucial, a pedra angular do espírita. Porque se a gente não souber nada, não interessa se a gente sabe ou não, decor as perguntas do Livro dos Espíritos, não é isso que faz a gente melhor. Eu tenho que conhecer porque eu tenho que entender pela razão por que eu devo mudar, por que eu devo realmente trabalhar na minha transformação interior. Mas é esse o ponto fundamental para que nós não sejamos presa de ataques de espíritos inferiores. Porque quando você tem uma ascendência moral íntegra, os ventos fortes não nos derrubam, eles machucam. Porque nós sempre vamos ficar machucados quando enfrentamos ingratidão, quando enfrentamos tudo isso que esse espírito falou para Kardec. Mas nós continuamos de pé. E aí ele diz o seguinte, Kardec, na Revista Espírita depois também. Escreva essa nota em janeiro de 1867 e atesto que tudo que esse espírito me falou há 10 anos atrás, então vejam, a mensagem desse espírito foi em 1857, quando Kardec estava trabalhando para finalizar o lançamento do Livro dos Espíritos. Tudo aconteceu. Nunca mais tive repouso, mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, nunca senti desfalecimento e prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa. Mas também experimentei muita satisfação ao ver a obra crescer de maneira tão prodigiosa, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não me anunciou o Espírito de Verdade, que, sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Então, vem Kardec dar o seu testemunho e dizer, tudo aquilo deturparam, falaram mal, os que estavam mais próximos dele o traíram. E nós vamos vendo, quando nós realmente vamos lendo a Revista Espírita, os 12 anos da Revista Espírita, vocês vão vendo algumas das coisas que Kardec enfrentou, e realmente, né, são espíritos de escola para se manter de pé. Mas aí é muitas vezes o que acontece com a gente também. Quantos sacrifícios nós fazemos dentro do nosso próprio lar, em relação a nós mesmos, mas de repente nós olhamos a compensação. A diferença que isso faz, inclusive fisicamente. Eu costumo dizer que eu adoraria poder ter aquela foto, sabe, do antes e depois,
Quando a pessoa chega no centro espírita pela primeira vez, você tira uma foto, depois passa aí uns 6 meses, foto de 6 meses, foto de 1 ano. As transformações que eu já vi, fisicamente inclusive, é extraordinário. É extraordinário. Infelizmente, a gente não pode fazer isso. Você deixa eu tirar uma foto. Quando a pessoa chega a primeira vez completamente, né, perturbada, né, necessitada, que elas não querem nem dizer o nome, porque estão assim, né, preocupados com essas coisas, né, vieram parar aqui por acaso, porque um amigo de um amigo de um amigo falou que só lá eu tenho solução. Então, nós vemos o quanto nós mesmos estamos recebendo. E o quanto determinados comportamentos ou a dedicação em relação ao trabalho, o quanto isso beneficia as pessoas. Então, estamos semeando, sim, porque fomos convidados para esse trabalho, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre Chico. Eu não sei se vocês sabem, mas Chico, então, como eu vim dos Estados Unidos, né, eu resolvi trazer para vocês algumas histórias, alguma das experiências que Chico viveu nos Estados Unidos. Ele esteve 2 vezes nos Estados Unidos e na Europa, nos anos de 65 e 66. E aí que ele também trabalhou junto com pessoas que já estavam fazendo estudos espíritas lá, abriram um centro espírita até numa universidade, e ele, inclusive, psicografou obras que vêm justamente após essa viagem. E aqui hoje eu trouxe para vocês apenas uma das poucas obras que nós temos já traduzidas. Para quem tem curiosidade, a primeira vez que nós tivemos as 5 obras de Kardec da codificação traduzidas para o inglês foi em 2004. Então, às vezes as pessoas perguntam, Jussara, como é que é o movimento espírita lá nos Estados Unidos? Tem muito americano que é espírita? Eu falo, gente, nós estamos com 16 anos de espiritismo nos Estados Unidos. Obviamente, desde a década de 20, há 100 anos atrás, já existia um movimento espírita nos Estados Unidos, primeiro vindo pelos hispânicos, depois, na década de 80, pelos brasileiros, e somente realmente a partir do ano 2000, 2003, 2004, quer dizer, a partir de 2000, mas 2004 que nós tivemos essas obras. Então, vocês imaginam, né, como é que você vai semear sem ferramenta. E naquela época, quando nós abrimos nosso centro espírita 20 anos atrás, nós tínhamos 5 livros traduzidos, que eram os 3 primeiros da codificação, uma versão abreviada do Nosso Lar e a Agenda Cristã, só. Mais nada. E esses 3 livros, 2 deles tinham sido traduzidos em 1870. Então, precisava de uma revisão por causa da diferença linguística, aquela coisa toda, né? Então, hoje eu fico muito feliz de dizer que nós já temos mais de 100 obras traduzidas, e das boas, né? Ainda as obras lá a gente está cuidando bem. Mas aconteceu um fato com o Chico. Nós sabemos que Chico, indubitavelmente, da mesma forma como Jesus acabou sua existência incompreendido na cruz, Kardec passando por todos esses dissabores para continuar no caminho e trazendo essa terceira revelação para nós, e que com Chico também não foi diferente. Mas aconteceu uma vez que, nessa viagem de 66, ele foi abandonado em Nova York. Tem muita gente aqui que deve estar pensando, eu também queria ser abandonado em Nova York. Não é? Parece que é muito gostoso, né? Mas não foi assim com Chico, né? Tem alguém que conhece essa história já do abandono de Chico em Nova York? Lá você, né? Então, o que aconteceu? O Chico estava lá com o Valdo Vieira, e Valdo recebeu um convite para ir fazer um curso numa universidade no Japão, e deixou o Chico lá. E o Chico ainda falou para ele, não vá. Eu estou vendo que você não deveria ir, mas ele não resistiu a um convite que parecia irrecusável. Ele, como médico, com aquela oportunidade. Então, ele falou, não, Chico, fica aí, eu vou deixar você aqui no hotel, o hotel vai ficar 1 mês aí pago,
e eu volto. E passou dia, entra dia, passa dia, entra dia, passa dia, e nada do Valdo voltar. E o Chico não conhecia ninguém. Não era essa época que nós temos hoje, que, né, você telefonar. Aliás, uma vez que eu fiz essa palestra, eu falei, né, sobre fazer interurbano, aí eu perguntei para a plateia, alguém não sabe o que é interurbano? Metade da plateia levantou a mão. Falei, uau! Então, é um telefonema de longa distância, né? Então, não era uma coisa fácil, né? E Chico lá, e ele tinha uma refeição por dia, que era o café da manhã que normalmente a gente tem no hotel, né? E assim, ele ficou lá desesperado. Ele diz que ele tinha por companhia os espíritos que vinham conversar com ele, inclusive um que vinha dar aula de inglês para ele. Que bonitinho, né? E estava aproximando o final lá do pagamento da estadia dele, ele desesperado, não sabendo o que fazer. E o gerente do hotel chega, está acabando as suas diárias aqui, né? Nós queremos saber que você vai continuar ou não. Ele sem um tostão no bolso, sem ter dinheiro, inclusive, para comer, sozinho, emagrecendo, passando fome e abandonado. Aí ele sai na rua, depois de fazer muita prece, pedindo auxílio para os espíritos, e ele passa na frente dessa igreja, que a gente pôs a foto ali, que é uma igreja na Quinta Avenida, e, de repente, segundo o que ele narra, para um carro luxuosíssimo, uma limusine naquela época, e desce uma senhora muito distinta, e vai conversar com ele. Graças às aulas de inglês dos espíritos, ele sabia entender o que a mulher ia falar. E a mulher chegou e falou para ele, olha, fazem 30 anos que eu fiz uma promessa pedindo 3 desejos. E essa promessa, esses desejos nunca aconteceram até hoje de manhã, que os 3 se realizaram ao mesmo tempo. E a minha promessa, como eu sou irlandesa, essa igreja aqui é a igreja de São Patrício, a igreja, né, dos irlandeses, eu fiz uma promessa de que eu ia sair à rua, procurar a pessoa mais necessitada que eu achasse, para poder ajudar essa pessoa. Aí Chico, quando escutou isso, ficou exultante, falou, valha-me Deus, sou eu mesmo esse necessitado, né? Aí, logo ele já foi contando a situação dele, e a senhora o levou para almoçar, que, segundo ele, eu não acredito muito, mas ele diz o seguinte, que ele nunca comeu tão gostoso, imagina, né? Aquela comidinha mineira que é uma maravilha, mas acho que depois de um mês passando fome, acho que aquela comida realmente estava maravilhosa. E aí ela foi com ele para o hotel, pagou mais um mês de estadia com 3 refeições por dia. O Chico estava se sentindo milionário, né? Aí ele teve a ideia de pedir para o gerente trocar uma do pagamento das estadias, das diárias, para ele fazer o interurbano, o telefonema de longa distância para o Brasil, que era uma fortuna na década de 60, né? E aí, quando os amigos souberam da dificuldade que ele estava passando, imediatamente mandaram uma passagem e o pobre do Chico voltou. Então, veja, gente, como é difícil você estar nesse caminho. E quantos são os impedimentos e as provas e as dificuldades que a gente tem que enfrentar. Por exemplo, nós conhecemos o problema de visão de Chico. Ele tinha dificuldade. E aí ele chega para o Emmanuel e fala, bom, mas Emmanuel, eu vou ter que ir no médico, eu sou médium, vocês não podem me ajudar, né? Você quer dizer que eu tenho que me tratar? E Emmanuel responde o seguinte, por que você receberia privilégios por ser médium? A condição de médium não o desobriga da necessidade de lutar, sofrer em seu próprio benefício, como acontece a outras criaturas que estão no plano físico. É interessante porque já de algum tempo a gente vê muito movimento que ocorre, inclusive no meio espírita, da busca da cura material. Quando nós compreendemos que nós estamos aqui para curar o nosso espírito, que é a sede dos problemas que nós temos em nosso corpo físico.
Não adianta nada sarar, né? Lembra que Jesus chegava para todo mundo que curava e falava, vá e não peques mais? Por quê? Porque justamente o nosso mal proceder, um espírito ainda não reabilitado, que vai fazer com que as doenças, com que as dificuldades se manifestem na nossa vida. Então, dá exemplo através do próprio Chico dizendo, não é porque você é médium. Gente, olha que a gente sabe que Chico curou muita gente, inclusive Divaldo de um câncer na garganta. E aí Emmanuel chega e dá essa lição para Chico, né? Na época também de 1939, Chico foi convidado para ir para Moscou. E ele fala assim que na época, o que os cientistas ofereceram para ele, dava para comprar 50 casas populares. Imagina para quem não tinha nada naquela época, o que isso não se representava, né? E ele ficou muito tentado em deixar realmente ser analisado, né? E aí Emmanuel chega e fala, você pode ir, mas eu fico. Gente, às vezes eu brinco, eu falo, tem tanta gente que fala, ai, eu queria tanto ter um espírito, um mentor que nem Emmanuel, que nem Joana de Ângeles. Olha, vou te dizer sinceramente, se eles viessem aqui agora, se oferecesse para ser meu mentor, eu falava, ainda não dou conta. Porque esses espíritos são difíceis. Eles vão botar a gente na linha mesmo. E nós não temos condição ainda para ter um mentor que chega desse jeito e fala, você vai, eu não vou. Só porque você é médium, você vou te ajudar aí a curar do seu olho. Olha só mais que mais aconteceu aqui, que o Emmanuel fala também. Nessa época, vocês lembram do caso Humberto de Campos, que o Chico sofreu um processo jurídico, né? Porque a família queria levar ele para a cadeia, porque dizia que ele estava se apoderando, tomando posse lá das obras de Humberto de Campos. E o Chico tinha certeza absoluta que ele ia para a cadeia. Ele falava, já não se trata mais de saber se eu vou ou não vou, eu vou. Só tinha um problema, que ele não sabia se ele ia parar na cadeia no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Aí ele disse que ele já orava assim, por favor, faça que eu seja preso em Minas Gerais. Porque pelo menos aqui em Minas, a turma me conhece, já sabe quem eu sou, quem sabe eu vou ser um pouquinho mais bem tratado, vão me trazer pão de queijo, né? Cafezinho, né? E ele tinha certeza que isso ia acontecer. Aí ele chega para o Emmanuel e fala, meu pai, será que serei preso? Aí ele vira Emmanuel e fala o seguinte, meu filho, você é uma planta muito fraca para suportar as forças da ventania. Tem ainda muito que lutar para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo. Então, esse é um Emmanuel. Será que a gente dá conta de um espírito, um mentor desse? Que quando você está precisando de um afaguinho, assim, que a vida está dura, né? Que você lembra daquela frase que Joana de Ângeles fala no Evangelho, a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos, e a gente fala, não quero ser eleito, não precisa tudo isso, né? Que a gente precisa desse aconchego, aí vem esse mentor e fala, difícil, né? E Chico diz, uma vez entrevistado, perguntam para ele, qual foi o momento que mais te tocou o coração, mais importante na sua vida? E ele diz o seguinte, que ele estava indo a caminho do cartório e tinha um compromisso lá e estava indo pegar o ônibus, porque era meio distante, e de repente, quando o ônibus está chegando, ele vê um menino que parecia assim, muito necessitado, correndo, gritando, tio Chico, num desespero total. E aí, ele olha o ônibus chegando, um menino gritando, aí ele já sabe o que Emmanuel faria, né? Aí ele chegou para o ônibus e falou, pode ir embora, porque eu vou ter que falar com esse menino que parece muito necessitado. E o menino chega para ele e fala o seguinte, tio Chico, eu queria pedir ao senhor para me dar um beijo. Por que esse momento deve ter sido tão importante na vida de Chico? Porque ainda hoje, quando nós encontramos esses seres que vêm nos trazer tanto esclarecimento, tanta luz, tanto reconforto, né? Orientação, nós só queremos, faz isso para mim,
em vez de nós querermos dar algo, né? E esse menino, de uma forma singela, querendo um beijo dele, querendo dar um beijo no Chico, mostra a importância, a singeleza desse momento, né? E para nós caminharmos para o nosso encerramento, Chico nos fala a respeito das escolhas que nós espíritas podemos fazer. Isso nos diz diretamente a respeito. Porque, como nós estávamos falando, se nós imaginamos que no momento em que nós vamos começar finalmente a nos preocuparmos com o espírito imortal e que aí todas as portas vão se abrir, porque Jesus falou muito bem que era a porta estreita, não é a porta larga da ilusão do mundo. Então ele diz, o espírita tem dois caminhos a seguir. O que nós chamamos a cruz de ouro ou a cruz de palha. A de ouro é a mais procurada, pertence àqueles que querem brilhar, ver seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados como beneméritos, querem simpatia e bom conceito. Se tomam parte em alguma instituição, desejam nela os lugares de mando e de evidência, querem cargos e não encargos, desejam colher sem semear. Infelizmente, nós vemos isso acontecer. As pessoas acabam se encantando, mesmo no próprio movimento espírita, acreditando que, pelo fato de se encontrarem em determinadas posições, nas suas casas espíritas, nos movimentos, ou de estar à frente de uma tribuna, que elas se encontram num momento mais privilegiado do que os outros. Se nós nos lembramos do livro Voltei, escrito pelo irmão Jacó, eu ainda acho às vezes que ele exagerou um pouquinho, né? Porque, afinal de contas, quando ele descreve lá que quando ele desencarnou, ele foi né, Bittencourt Sampaio, né, Caibar Schutel, foram encontrar com ele, não é porque ele era coisa pouca, né, gente? Mas ele fala de uma forma como o que nós devemos refletir. O que poucos minutos de dedicação ao nosso próximo pode nos auxiliar no momento do nosso retorno à pátria espiritual e ver que nós realmente nos dedicamos a auxiliar aos outros. Então, como ele diz, né? Ele era uma pessoa que tinha toda essa posição, que falava na tribuna, e ele dizia, eu iluminei muito as pessoas, mas não iluminei a mim mesmo, porque nas minhas ações eu poderia ter feito muito mais. Que eu acho que vai ser a preocupação de todos nós. Não vai ter jeito da gente voltar para o plano espiritual dizendo, não, eu fiz tudo que devia. Infelizmente, eu acho que alguns poucos, talvez, vão poder voltar pensando nisso, mas a maioria de nós vai dizer, puxa vida, né? Aquele momento que era a hora da novela e que aquela amiga desesperada ligou e eu falei, agora não, deixa eu terminar a novela porque eu não quero perder esse capítulo. Nós temos que pensar sobre isso, né? E o que é a cruz de palha? A de palha pertence aos que trabalham em silêncio, lutam e caminham com humildade, na certeza de que, por muito que façam, mais poderiam fazer. Não se soberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados por Jesus à tarefa. Então, nós precisamos lembrar que todos nós que nos encontramos neste momento na matéria, que fomos convidados a essa reencarnação, nesse planeta que ainda é de provas e expiação, mas passando por um momento em que estamos trabalhando pela regeneração, nos foi dada a oportunidade de nós realizarmos compromissos que assumimos antes do nosso reencarne. Porque, indubitavelmente, para todos nós que nos encontramos na Terra nesse momento, nas diferentes funções, país, etnicidade, tudo que nós representamos,
nos foi dada uma tarefa a realizarmos, começando pela nossa própria transformação interior. Os caminhos do bem, o caminho da religiosidade, da espiritualidade, que ora buscamos trazer para nós mesmos, são os caminhos que indubitavelmente nos levarão a essa transformação. Mas nós não devemos sucumbir nas horas em que sejamos testados, nas horas em que somos pagos com ingratidão, com a indiferença, com a crítica daqueles que ainda não compreendem a missão gloriosa do Cristo. Hoje podemos dizer sim que somos privilegiados, mas não porque o Pai privilegia alguns em relação aos outros, mas porque nós mesmos estamos conquistando esse privilégio que é de servir ombro a ombro com o Cristo. Como espíritas, nas nossas pequenas possibilidades, fomos chamados para essa colaboração. Então, quando sentirmos a solidão, o desalento, acharmos que não estamos dando conta, vamos nos apegar mais fortemente a Jesus. Vamos nos lembrar desses luminares que nos deram tanto exemplo, eles que não tinham as mesmas mazelas, as mesmas imperfeições que nós mesmos temos. Jesus nos ama. Jesus espera que sejamos neste momento a materialização dos benefícios que Ele quer dar aos seus irmãos e irmãs em sofrimento. A hora é agora, não temos mais como adiar. Já vimos há muito adiando. Mas esse caminho é um caminho de felicidade, é um caminho de reencontro de almas que se comprometeram no mundo espiritual a dar suporte umas às outras. Por isso que o Centro Espírita é esse lar abençoado que nós temos para nos congregar, para nos abraçarmos, aonde não existe diferenças entre nós, porque todos nos sentimos como filhos de um mesmo Pai. Que possamos hoje retornar aos nossos lares, pensando e refletindo, e acima de tudo, mostrando a nossa gratidão a Jesus, a Kardec, a Chico e a tantos outros espíritos, espíritas ou não, dedicados, que vieram abrir os caminhos e mostrar para nós que sim, é possível a nossa regeneração. E que nós não estamos sozinhos. E que se o momento vier aonde nos encontramos mais enfraquecidos, venha aqui para a União Fraternal Espírita e abracem-se uns aos outros, porque esse é o nosso caminho, o da fraternidade, o do amor em Cristo. Muito obrigada.